Quem sou eu? Meu nome é Enoque de Lima, nasci em 23 de maio de 1986, meus pais Sra. Maria Serleis Manioto de Lima e Sr. Oséias de Lima, e minha irmã Priscila de Lima. Moro na cidade de Brotas, interior de São Paulo. Cresci em um lar cristão, meus avós e bisavós também eram evangélicos. Aos 16 anos de idade eu possuía algumas novilhas, dinheiro, moto e um emprego na padaria do meu bairro. Mas as más companhias me afastaram dos caminhos de Deus. Perdi tudo o que possuía por causa de vícios com drogas. Ao me afastar dos caminhos de Deus, me envolvi com as drogas. Viciei no uso de maconha. Como muitos jovens hoje em dia diz, curti a vida baladas, farras, festas. Aos 18 anos de idade, já fazia uso de bebidas alcoólicas, também tentei tirar a própria vida. Nesse dia, eu trabalhei na padaria como de costume, na época eu era ajudante de padeiro, e após terminar meu horário de trabalho fui para casa. Ao chegar comecei a ouvir vozes que diziam para mim tirar a própria vida. Numa parte do quintal encontrei um tijolo com um buraco e a voz dizia que dentro desse buraco havia um frasco de veneno chumbinho de rato. Peguei o frasco de veneno e tomei todo o conteúdo que havia nele. Fui pro meu quarto e me deitei na minha cama. Não demorou muito e os efeitos começaram a surgir. Nas primeiras reações eu estava sozinho em casa, pois minha mãe tinha saído minutos antes. As reações do veneno foram muito vômito, diarreia e tremores. Talvez eu tenha passado por esses sintomas uns 10 minutos sozinho. Quando ela voltou percebeu que eu não estava bem. Mas de momento pensou que fosse por conta das bebidas alcoólicas. Ao se dar conta da gravidade do problema que eu enfrentava, ela bateu na porta do banheiro e graças a Deus que eu não havia trancado a porta. Ao abrir a porta me encontrou sentado no vaso sanitário, pois os sintomas eram tão fortes que eu não tinha mais forças. Ela me perguntou o que estava acontecendo e eu então disse que havia tomado veneno. Minha mãe saiu em busca de ajuda, e por sorte um dos nossos vizinhos me socorreu. Ele me pegou e colocou no carro e levou para o hospital que fica a mais ou menos 23 quilômetros de onde moro. Ao dar entrada no hospital, me lembro que foi realizada uma lavagem estomacal e é possível que eu também estivesse desmaiado. Pois vi 3 seres de branco que me disseram que eu não tinha morrido porque eu tinha uma missão aqui na Terra. Fiquei internado por uns 2 dias e meu pai ficou de acompanhante comigo. Mesmo após o procedimento de lavagem estomacal, continuei a vomitar veneno. Onde esse veneno caía amortecia o lugar. O médico disse para mim que talvez eu iria precisar fazer um tratamento no estômago. Graças a Deus nunca precisei. Tive alta e me recuperei muito bem, mas mesmo assim não quis voltar para os caminhos de Deus. Me aprofundei mais ainda nas drogas e na criminalidade. Aos 21 anos, minha vida estava prestes a ter um reencontro com Deus, janeiro de 2007. Um dia em casa deitado no meu quarto comecei a ouvir como se fosse um coral cantando e uma voz dizia: Enoque volta para a igreja. Enoque volta para a igreja. Desesperado fui correndo para a igreja onde minha família estava e ao chegar lá o culto já havia terminado. Mas mesmo assim o pastor orou para mim e me convidou a voltar no outro dia. Ao chegar em casa joguei fora as roupas que eu costumava usar, drogas e a arma que eu tinha, e pedi perdão ao meu pai. Pois fazia 1 ano e 4 meses que eu não conversava com ele. Senti a libertação em mim. No dia seguinte voltei à igreja, participei do culto e me reconciliei com Cristo. Processo de libertação. No dia seguinte, o processo de libertação começou. Acordei uma pessoa totalmente diferente, já não tinha consciência das coisas que fazia. Com 10 dias demos início a um tratamento com médico neurologista na cidade de Jaú. Demos início ao tratamento. De início minhas consultas eram semanais.
pois o médico precisava acompanhar de perto minha situação. Ele disse à minha mãe que, talvez eu não voltasse a ser mais a pessoa que eu era. Eu seria dependente do remédio o resto da vida e nunca mais poderia trabalhar. Aos poucos fui melhorando, em um dos retornos que fui. Uma senhora parou e começou a conversar comigo e com minha mãe. E Deus usou ela para falar que Ele tinha uma obra comigo. Coloquei um propósito em meu coração. Assim como Deus me libertou das drogas e de tudo que não prestava, que Ele me libertasse do uso dos remédios também. Um dia, orando em meu quarto por esse propósito, uma voz disse para mim que eu não precisava mais tomar esses remédios. Fiz o que Deus havia falado em meu coração e no retorno ao médico contei a ele essa experiência. O médico disse que é só Deus que faz isso na vida das pessoas, pois o estado que cheguei no consultório dele não havia esperança de voltar à vida ao normal. Quando cheguei em casa, contei à minha mãe que não estava tomando o remédio e que já fazia um mês e que eu também havia falado com o médico. Com 8 meses de tratamento, voltei a trabalhar com um familiar meu. E desde então nunca mais parei. O período de incapacidade durou por pelo menos 3 meses. Período de tratamento médico de 3 anos. Uns 4 anos depois que já estava firme na igreja, começou a brotar pensamentos errados, lembranças de como a minha vida era no mundo, de quanto dinheiro eu pegava por mês no congresso do conjunto de senhoras da minha igreja. Deus usou a missionaria Águida para falar comigo. Pela onisciência de Deus, ela contou a minha vida passada e disse que esses pensamentos errados sairiam através de muita oração, jejum e leitura da Bíblia. A partir de então nunca mais tive esses pensamentos. Dezembro de 2010 conheci minha esposa Débora de Campos Correia. Nos casamos em abril de 2012. Em novembro de 2012 nasceu nossa primeira filha, Giovana Laís de Lima. Em 2014 nasceu nossa segunda filha, Ruth de Lima. Mas nem sempre foi um mar de rosas. Quando casamos, fomos morar com meus pais. Continuamos juntos até a Ruth nascer. Na época em que minhas filhas eram pequenas, meu ganho mensal não era muito bom, pois só eu trabalhava e mantinha as despesas da casa. Eu orava e pedia para que Deus ajudasse, pois o meu ganho mensal quase não sobrava nada. E somente Deus sabia das minhas necessidades. Em um dia de culto na minha igreja, Deus usou meu pastor para me dizer que do jeito que eu cuidava das coisas da casa de Deus, Ele iria cuidar de mim. Algum tempo depois vi claramente o trabalhar de Deus em minha vida financeira. A partir de então só foi melhorando. Providência durante a pandemia. Durante o período de pandemia da Covid-19, muitas pessoas perderam seus empregos, mas vi o trabalhar de Deus em mim e na minha família. A empresa em que eu trabalhava acabou dispensando os funcionários. Depois de 3 meses, a empresa acabou sendo arrendada por outras pessoas. E dos funcionários que trabalhavam na antiga gestão, apenas 2 permanecem trabalhando lá, eu e um outro colega. Deus tem demonstrado seu amor e cuidado para comigo desde que decidi entregar minha vida ao Senhor. Ele nunca nos desampara, mesmo nos momentos difíceis Ele está conosco. Eu trabalho na mesma empresa há 16 anos. Em outubro de 2020, minha esposa recebeu uma oportunidade para trabalhar na mesma empresa comigo. Lá eu sou encarregado de manutenção e minha esposa governanta hoteleira. Só temos que agradecer a Deus por cuidar tão bem de nós e daqueles que o servem fielmente. Espero que esse testemunho de vida possa trazer esperança, alívio e conforto para você. Creia que apenas Deus pode te ajudar e solucionar seus problemas. Se Ele me libertou e transformou minha vida, também fará na sua, basta apenas crer.